Anjos cantai, nasceu Jesus, saudai o grande Rei, que cada ser lhe dê lugar. Ó terra e céus, vem cantar. Sim, terra e céus cantai, sim, nos trouxe a paz. Terra e céus cantai, sim, nos trouxe a paz. Já nasceu o Salvador. Oh, vem saudar o Rei, que cada ser lhe dê lugar. Terra e céus cantai, Sim. terra e céus cantai. Oh, terra e céus ao Rei cantai. Terra e céus cantai, Cantai. sim, nos trouxe a paz. Trouxe a Terra e céus cantai, paz. sim, nos trouxe No céu os anjos cantam dia do Natal, sim, do Natal. No céu os anjos cantam dia do Natal e celebram. A salvação chegou no dia do Natal, sim, do Natal. A salvação chegou no dia do Natal, celebremos. Eis os anjos a cantar. anjos cantam glória. Glória dai ao Rei dos Reis, paz na terra aos homens bons. Deus a nós se revelou. Senhor nosso, Louvores dai, os anjos sim, cantai. Já nasceu pra nosso bem Cristo Jesus lá em Belém. Eis os anjos a cantar glórias ao nascido Rei. Nosso Rei. Natal, Natal, o anjo falou aos pastores no campo, ali em Belém. E aguardar, seus rebanhos estão numa noite escura e fria também. Natal, 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 nasceu o Rei de Israel. Natal, 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 Natal. Nasceu o Rei de Israel. 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 Vá e fale sim Vá, pelos montes. vá, fale pelos montes. Vá, fale pelos montes. Vá, fale pelos montes, por todo mundo, onde for. Vá, fale pelos montes, que Cristo já nasceu, nasceu. E fale sim Yeah, pelos montes. pelos montes, oh yeah. E fale pelos montes. Vá, yeah. Proclamai Sim, vá, pelos montes.
chegou, pois nasceu o Rei dos Reis em Belém, proclamai. Olá, boa noite, tudo bem? Hoje é dia 25 de dezembro de 2024, então Feliz Natal para você! Espero que você esteja muito bem e muito feliz, comemorando hoje o verdadeiro sentido do Natal, que não são presentes, não são comidas, mas o nascimento de Jesus. É claro que é sempre bom nessa data nós estarmos em família, estarmos com amigos, mas que em todo momento você lembre o nascimento de Jesus, aquele fato que mudou a história do mundo, que marcou entre antes e depois, porque ele veio ao mundo como um bebê e veio para nos salvar. Então que você esteja feliz hoje com esse Jesus no seu coração. Nós vamos começar esse culto lendo o texto bíblico que conta do momento do nascimento de Jesus, e logo depois você vai ouvir uma música que é como se fosse o cântico de Maria, a mãe dele. Olhando para aquele nenenzinho, dizendo como ele é lindo, como ele era lindo e tudo que ele representava, tanto para ela, quanto para toda a humanidade, quanto para todos nós. Então, mais uma vez, Feliz Natal e vamos adorar a esse grande rei. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto convocando toda a população do Império para recensear-se. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. E foi ali, num lugar simples, que o Filho de Deus nasceu. Ela o envolveu em panos e o colocou deitado em uma manjedoura. Glória veio lá da glória, mudando nossa história. Que profundo amor. Filho, és o meu amado, doce prometido, dono do meu ser. Eu exultarei com meu coração, meu rei.
Olá, querido, olá, querida, seja muito bem-vindo a mais um culto da Primeira Igreja Batista de Cascadura. Eu sou o pastor Alex, se você não me conhece, sou o pastor auxiliar da Primeira Igreja Batista de Cascadura. Se você já me conhece, está vendo que estamos em um ambiente completamente diferente. Hoje é um culto especial, hoje é um momento especial, um momento de celebração. Então estamos aqui em Papucaia, estamos aqui reunidos como igreja, louvando, engrandecendo o nome do Senhor, vivendo a comunhão em Cristo. E estamos também nos lembrando que o Salvador veio a nós. Pois hoje, se você me escuta, é um culto específico, é um culto para celebrar a festa do Natal. Celebrar que o Salvador veio até nós. Então é sobre isso que nós vamos falar, é sobre isso que nós vamos refletir nesse momento que você me escuta. Talvez esteja me escutando em outro dia, em outro momento que não seja o Natal. Mas essa mensagem é para dizer que o Senhor enviou o seu Filho ao mundo para nos salvar. E nós celebramos isso, nós festejamos isso. E nós vamos ler 3 textos nessa mensagem. E entre eles nós vamos iniciar com um texto muito famoso, o texto que talvez seja um dos mais famosos do Natal, que é o texto que se encontra em Isaías 9. Nós vamos estar lendo primeiramente só o verso 2 do texto de Isaías, capítulo 9. A minha versão é NVI, então se for um pouquinho diferente da sua, fique tranquilo, o texto vai ser projetado. Mas o texto vai estar dizendo o seguinte: o povo que andava em trevas viu uma grande luz, sobre os que viviam na terra da sombra da morte raiou uma luz. Nós celebramos porque aonde existiam somente as trevas, aonde existia a morte, surgiu a luz para a humanidade. Nós, quando lemos esse texto, quando entendemos que Isaías vai escrever ele 700 anos antes de Jesus, não temos exatamente todas as identificações de quão grande essas palavras seriam. Qual seria o poder e a mensuração de tudo isso que viria de acontecer. E nós nos perguntamos sobre o que Isaías estava falando, sobre o que ele anunciava, o que eram essas trevas, o que era essa luz que estava a raiar, o que era essa movimentação que Deus estava fazendo com o povo. E aí nós vamos dar sequência no versículo 6, que também complementa e é muito importante para realmente chegarmos no ponto culminante, no ponto onde nós vamos conversar nesse momento, que é Isaías 9, versículo 6, que vai dizer o seguinte: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Queridos, sobre o que nós estamos falando? Nós falamos sobre o verdadeiro significado do Natal. Por mais que a festa hoje seja comemorada em nossas casas com diversos temas diferentes, por mais que por algumas famílias e alguns lares o símbolo principal do Natal se tornou o velho barbudo de touca que leva presentes, nós que entendemos quem é Cristo, que entendemos quem é Jesus, sabemos o verdadeiro sentido do Natal. Sabemos que celebramos o nascimento do Salvador do mundo. Nós éramos inimigos de Deus, nós estávamos separados dele, por conta dos nossos erros, por conta do nosso pecado. O pecado original feito no Jardim do Éden, quando Adão e Eva decidem que querem ser como Deus, querem discernir o que é bom, querem discernir o que é mal. É o significado do momento que nós nos encontrávamos. Nós estávamos perdidos, estávamos nas trevas. Nós fomos levados e enviados para distantes de Deus. Aquele que fez o mundo, aquele que criou todas as coisas através de sua palavra e que molda o boneco de barro e dá vida a ele e depois o faz uma companheira, é traído pela desobediência, é traído pela vontade da libertação, do entendimento de não estar diante dele. Porém, como nós poderíamos nos separar daquele que é a origem de toda a vida e continuar tendo vida? O plano da serpente parecia simplesmente perfeito, pois afinal de contas Deus é todo-poderoso, Deus é o totalmente outro, como já falei em algumas ocasiões, aquele que nós não conseguimos mensurar. Quando nós dissemos que Deus é amor, nós sabemos que ele é um amor tão grande, mas tão grande, que nós não conseguimos
mensurar o que realmente é esse amor que Deus significa. Então torna o Senhor, o nosso Deus, algo muito além do que nós imaginamos. Mas Deus é justiça, e essa justiça é tão maior do que nós podemos imaginar, que Ele não poderia simplesmente passar um pano sobre os nossos pecados. Ele não poderia simplesmente esquecer que Adão e Eva decidiram que eles poderiam viver sem Ele, que eles poderiam viver longe dele. Porém, Deus, em sua figura de filho, em sua figura de pai de amor, nos entrega o seu filho, nos entrega, e aí nós temos aí magistralmente que João vai escrever lá no primeiro capítulo do seu evangelho, que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Nós tivemos a grandeza de Deus feita e feitura humana, como eu acabei de ler no texto de Isaías. Quando Isaías escreve, há 700 anos antes do acontecido, que nós estávamos perdidos, que nós estávamos em meio às trevas, ele estava dizendo que nós estávamos longe de Deus. Ele estava dizendo que nós não tínhamos uma razão de existência. Ele estava dizendo que nós estávamos perdidos da nossa razão de viver. Não existia um futuro para a humanidade. Não existia um destino para a humanidade. O destino da humanidade era a morte. O destino da humanidade era a distância de Deus. Era a inexistência, pois, afinal de contas, sem Deus não existe vida. Deus é o Criador de toda a vida, o Senhor de toda ela. Então, a ação de Deus de se fazer homem é a ação dele de nos salvar, é a ação dele de vir a nós e se tornar como nós. Deus, aquele que é soberano sobre todas as coisas, se torna homem como eu e você. Deus, que era o Todo-Poderoso, se torna semelhante a eu e você. Existe uma frase extremamente famosa e ela é muito dita nesse período de Natal, muito falada sobre aqui, e aqui eu irei citá-la, que é aquela famosa frase de que todo rei um dia quer se tornar Deus, todo homem um dia quer ser rei, todo menino um dia quer ser homem, mas somente Deus decidiu se fazer menino. Somente Deus, o Todo-Poderoso, se decidiu fazer uma figura frágil, se decidiu mostrar fragilidade diante de nós, se tornar como nós para nos salvar. Então esse é o verdadeiro significado do Natal. É por essa razão que eu e você nos reunimos, é por essa razão que a igreja precisa celebrar, é por essa razão que eu e você precisamos levar essa mensagem com o nosso coração, com a nossa fé, com o nosso entendimento, que o menino Jesus nasceu e ele pode continuar nascendo no coração de diversos homens e mulheres no decorrer da história. Assim como foi no meu coração, assim como possivelmente já foi no seu, nós podemos levar essa mensagem para que ele venha a nascer no coração daqueles que ainda não o conhecem, no coração daqueles que ainda não ouviram sobre ele. E aí nós fechamos com o texto de Romanos 5, capítulo 5, verso 10 e o verso 11, que vai estar dizendo o seguinte: pois se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele por meio da morte de seu filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos pela vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o qual agora recebemos reconciliação. Como eu disse, eu e você estávamos distantes de Deus. Eu e você nos descolamos da fonte máxima da vida. Eu, você e toda a humanidade caímos no plano do inimigo, caímos no plano da serpente, e por conta do desejo de saber o que é bom e saber o que é mal, nos tornamos inimigos de Deus, nos tornamos adversários do autor de toda a vida, pois afinal de contas, quando Adão e Eva decidem discernir o que é bom e o que é mal por si mesmos, eles estão dizendo que não precisam mais de Deus. E nós decidimos nos tornar seus inimigos. Nós nos decidimos tornar senhor de nós mesmos. Então nós entendemos que a ação de Deus na pessoa de Cristo em vir até nós e se fazer menino diante de nós é a decisão de nos salvar, é a decisão de morrer por nós na cruz do Calvário.
E é através dessa ação que eu e você estamos aqui. É por conta desse movimento que eu e você celebramos esse feriado. Ele não é um simples feriado desenvolvido pela cultura econômica capitalista. Ele não é e não se prende simplesmente à pequenez, à mediocridade do que é uma troca de presentes. Ele é muito além disso. Ele significa o grande presente que Deus concedeu à humanidade. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros. Que o Senhor nos abençoe. Nas estrelas vejo a sua mão, e no vento eu ouço a sua voz. Deus domina sobre terra e mar. O que Ele é pra mim, eu sei o sentido do Natal, pois na história tem seu lugar. Cristo veio para nos salvar. O que Ele é pra mim, até que um dia o seu amor senti, a sua imensa graça eu recebi, e descobri então que Deus não vive longe lá no céu, sem se importar comigo, mas agora ao meu lado está. Cada dia eu sinto o seu cuidar, ajudando-me a caminhar. Tudo Ele é pra nas estrelas vejo a sua mão, e no vento eu ouço a sua voz. Deus domina sobre terra e mar. O que Ele é pra mim, eu sei o sentido do Natal, pois na história tem o seu lugar. Cristo veio para nos salvar. O que Ele é pra mim, até que um dia o seu amor senti, sua imensa graça eu recebi, e descobri então que Deus não vive longe lá no céu, sem se importar comigo, não, mas agora ao meu lado está. Cada dia eu sinto o seu cuidar, ajudando-me a caminhar. Tudo Ele é pra mim, até que um dia o seu amor senti, a sua imensa graça eu recebi, e descobri então que Deus não vive longe lá no céu, sem se importar comigo, mas agora ao meu lado está. Cada dia eu sinto o seu cuidar, ajudando-me a caminhar. Tudo Ele é pra mim, 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 tudo Ele é pra mim. Povo de Deus, saúde e paz. E aí, sobrou rabanada? Comeu muito? Como é que tá sendo aí
as festas, como é que foi o dia 24 e hoje 25, enterro dos ossos, a comida que sobra daqui, de lá. Festejou, celebrou o nascimento de Jesus, está celebrando ainda? Que coisa boa. Saúde e paz a todos, seja bem-vindo mais uma vez. E nesse culto de quarta-feira especial do dia 25 de dezembro, você pôde adorar o Senhor, cantando Lindo És, ler o texto, fala do trajeto, né, de José, Maria e Jesus, quando ele vai nascer lá em Belém. E lá no finalzinho vocês leram assim: não havia lugar para eles. E no dia de hoje, ainda tantas pessoas não querem receber Jesus. Não há lugar para Jesus em muitos lugares. Mas que bom que na sua casa Jesus faz parte. Que bom que o Natal não tem nada a ver com ho, 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 mas sim com o nascimento do Emanuel, que no domingo passado nosso coral cantou com muita alegria, com muito entusiasmo e singeleza o musical Emanuel, o Deus conosco. Que você possa, junto com a sua casa, celebrar sempre Jesus, todos os dias. Você ouviu aí uma reflexão do pastor Alex, quando fala lá da profecia de Isaías, né, quando falava de Belém Efrata, do menino que nasceria. Deus é maravilhoso, a palavra do Senhor é toda amarradinha e o nosso Deus está sempre revelando o seu amor por nós. Você também cantou nas estrelas vejo a sua mão, correto? E aí na letra ele fala assim: olha, parecia que Deus estava tão distante, mas ele que veio, que mais agora ao meu lado está. Que bom que Jesus veio morar em nós. Ele não habita em templos feitos por mãos de homens, aleluia, não está preso a nenhum tratado religioso, e ele vive no meio de nós, no meio da igreja. Nós somos os proclamadores da boa nova. Jesus nasceu, é Natal, a vida recomeçou, aleluia. Diante disso, continuemos a celebrar durante toda a semana aquilo que ele nos deu. Lembrando que no próximo domingo, o último culto do ano, culto de gratidão, você vai ter oportunidade de falar, ir lá na frente, agradecer, teremos um momento bem especial, mas antes tem o café, às 8h30, daquele moldezinho que você conhece, cada um vai levar um negócio, a lista está na secretaria, vê com a Catiene direitinho, tá bom? E aí a gente fecha o ano celebrando, agradecendo a Deus por mais uma caminhada, se Ele assim permitir. Lembrando, irmãos, que a nossa EBD entrou em recesso, ela volta dia 2 de fevereiro, a todo vapor, ensinando a palavra para as faixas etárias da nossa igreja, para um novo ano que vai chegar, que é 2025. E assim, a gente vai seguindo um dia de cada vez, só se vive um dia de cada vez, os anos vão passando, os meses, as décadas, e os centenários e os milênios, mas só se vive um dia de cada vez. E assim a gente vive na dependência do Senhor, com fé, com simplicidade, com humildade, sabendo que o Senhor cuida de nós em todo o tempo. Amém? Um grande abraço, fique na paz e até lá.